Eu estava fora do Brasil, eu vi uma frase que me marcou muito, que me chocou muito. Eu achei muito pesada essa frase. Falei assim, essa mulher está prostituindo patchwork no Brasil. Eu falei assim, agora eles vão ver o que é prostituir o patchwork. Foi aí que eu preparei a minha melhor aula, o meu melhor conteúdo e dei de graça para todo mundo. Meu nome é Ana Cosentino, eu trabalho com patchwork há mais de 30 anos. Eu comecei lá em 82, era recém-casada, tinha acabado de me formar na faculdade, estava com um bebê para vindo aí, resolvi fazer o quarto enxoval da Cláudia, que é minha primeira filha, e fui trabalhando, fui fazendo, fui me encantando. Aí a Cláudia nasceu, eu fiquei uns meses sem trabalhar, estava de licença, e nisso eu fiquei na máquina de costura e comecei a trabalhar com bordados. Fazia em máquina doméstica mesmo, máquina pequenininha. Depois de uns 4, 5 anos, fiquei com 5 vendedores que saíram pelo Brasil vendendo. Produzi muito e tudo isso na minha maquininha Singer doméstica, pequenininha. Aí um gerente de uma grande empresa de moda me chamou para ser sócio de uma confecção infantil. E foi aí que surgiu a minha primeira confecção, que chama Hortelã Bordados. Nessa confecção, eu fiquei grávida do meu segundo filho, que é hoje meu atual sócio, que é o Ricardo. Quando o Ricardo nasceu, com 10 dias, ele foi para a confecção, ele dormia em cima das peças de tecido. Aí trabalhei muito, foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, porque eu bordava muito, era assim, 5.000, 6.000 peças de cada modelagem que a gente fazia. Eu vendia para as grandes marcas da época. Depois disso, como eu sou professora de geometria, matemática e artes, uma antiga dona da minha loja me convidou para conhecer o material novo que estava vindo para o Brasil, que era a placa, régua e cortador de material de PET. Ninguém conhecia nessa época, era uma coisa muito nova no Brasil. E eu fiquei encantada, me encontrei. Aí comecei, um ano depois, eu comecei a dar aula. Eu lembro que na minha primeira turma eu fiquei com 24 alunos. Eu passei por muitas fases difíceis para conseguir manter o patchwork. O momento mais difícil foi quando meu marido ficou desempregado e eu tive que mudar de Jundiaí. Eu fui para a casa da minha irmã em Campinas com 2 filhos pequenos, 1.000 contas para pagar, e eu tinha que vir de Campinas para Jundiaí para poder dar as aulas. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 6 horas da tarde. Depois eu pegava a aula de patchwork das 7 às 10. Só que nesse meio tempo eu tinha filhos. Então tinha o Ricardo, que era o caçula, com 8, 9 anos, que dormia no banco da escola para poder eu dar conta de fazer tudo isso. Eu passei inclusive necessidades físicas mesmo, de alimentação. Mas eu sempre via o lado positivo da coisa. Eu falei assim, está passando por isso? Alguma coisa eu vou aprender com isso. Então isso me fortalecia. Um dia, uma quarta-feira à noite, toca a campainha de casa. Aí eu olho no olho mágico, era a diretora da escola onde minha mãe trabalhava. Eu me lembro até hoje, a Dona Cida, ela é ainda viva. A Dona Cida, inclusive, é a nossa cliente hoje na nossa loja. Essa é a cena que eu tenho como criança na minha mente. A Dona Cida estava, a diretora da escola, batendo na nossa porta, que ela tinha... Então a Dona Cida estava na porta da nossa casa com a compra do mercado. Que a gente realmente não tinha o que comer. Muito tempo depois, assim, eu já homem, fui conversar com a minha mãe, né? A gente tava batendo papo. Eu falei, tá, cara, mas da onde que saiu isso tudo, né? Como que ela soube que a gente não tinha o que comer em casa? Aí foi mais pesado, assim, pra mim. Ela falou assim, a sua professora reparou que as suas tarefas estavam começando a ficar tremidas e comentou com a Dona Cida. E aí a Dona Cida chamou minha mãe e falou, o que está acontecendo em casa? E aí ela contou toda a história. E nessa época aí a gente passou muito aperto. Eu sustentava a minha família com o salário de professora. Eu lembro que na época eu ganhava R$1.300 como professora. Foi por isso que eu comecei a me dedicar e comecei a correr atrás de aluna, e as alunas foram aumentando por causa disso. E a minha filha resolveu fazer medicina. Eu falei para ela, tudo bem, você quer fazer medicina, você vai fazer, só que vai ser numa faculdade estadual ou federal. Não tem condições de pagar uma faculdade particular. Você vai fazer a sua parte e eu faço a minha parte. Porque na minha cabeça eu falava assim, se eu conseguir formar um filho, esse um filho depois me ajuda a formar o segundo, que era o Ricardo. Eu consegui fazer aquilo que eu acreditava com o patchwork quando a Cláudia terminou o 6º ano de faculdade, porque até então eu precisava me desdobrar para ter aquelas alunas, fazer aquilo que o mercado estava pedindo, porque eu precisava daquele dinheiro. Quando a Cláudia se formou, eu falei assim, agora eu vou fazer aquilo que eu acredito. E logo depois que a minha filha se formou, a minha amiga resolveu vender a loja. Aí eu não tinha dinheiro para comprar a loja,
Só que eu morri de dó de perder essas alunas que estavam comigo. Na época eu tinha quase 60 alunas na loja aqui. Eu lembro que ela ofereceu para mim por R$10 mil para pagar em 10 vezes de R$1.000. Falei, mas eu não tenho condições de pagar R$1.000. Ela falou, não, você vai dar um jeito, se não conseguir, a gente vai dando um jeito. Aí eu fui, as minhas alunas que estavam comigo me ajudaram. Aí eu peguei todos os tecidos que eu tinha guardado, aí eu cortei tudo em pedacinhos de fat quarter, que são pedaços menores, né? A inauguração da loja, uma aluna fez o enfeitinho, a outra decorou a loja. As minhas alunas que me ajudaram a começar. E elas mesmas compraram esses tecidos meus para poder fazer o meu primeiro capital de giro. E em 2004, eu mandei essa colcha, eu mandei ela para a exposição de Gramado e ela foi premiada. Aí eu fui para a TV. Aí não parou mais, aí eu, com a TV eu consegui aumentar muito o patchwork no Brasil. Mudei a realidade do patchwork no Brasil. No início era muito visto como artesanato da classe A, era muito elitizado. Eu acabei comprando uma briga muito grande com esses lojistas que queriam o patchwork com a classe A. E falei, não, vou profissionalizar esse segmento, não vai ser simplesmente um artesanato, eu vou profissionalizar. E fui trabalhando nisso, fui trabalhando seriamente nisso. Então, aquilo que eu acreditava, eu fui passando, a minha verdade eu fui passando na TV para essas pessoas. E foi atingindo um público muito, onde eu não imaginava que atingisse. Então, as mulheres de longe, elas queriam vir para Jundiaí para fazer aula presencial comigo. Só que primeiro era muito longe, era muito caro, não conseguia, né? Aí o que nós acabamos fazendo? A gente acabou indo para um online. E o Ricardo tinha uma empresa, ela se formou como professor de educação física e tinha uma academia. Aí uma aluna minha falou assim, Ricardo, você não percebeu que você é da área de negócios, por que você não vai trabalhar com a sua mãe? Quando essa minha aluna falou isso, me deu um clique. Eu falei, vou levar o Ricardo para Houston, para ver a feira. Levei, cara, voltou com sangue nos olhos. Aí ele voltou e falou assim, não, a gente vai mudar a realidade do patchwork no Brasil. Então a gente está só trabalhando com online, né? Montamos uma empresa de tecidos e os 100% da nossa venda de material são materiais criados por nós hoje. A minha equipe é uma equipe muito humana, o mesmo respeito que eu tenho pelo público, a minha equipe tem também pelo público. A gente passou isso para a equipe. Então a gente demorou para formar uma equipe assim, que fosse a nossa cara, e hoje a nossa equipe é a nossa cara. Liga a senhorinha de longe, fica contando, conversando, elas ficam com um monte de serviço, ela fica conversando, ouvindo, elas dão atenção, isso é muito gostoso de ver. Qual é o meu nicho de mercado? Meu nicho são senhoras, são mulheres da minha idade, da faixa de 60 anos, que ninguém acreditava que essa mulher de 60 anos pudesse usar tablet, pudesse usar um celular, pudesse mexer num app, pudesse fazer um curso online. O mercado não acreditava nesse público. E eu acreditava que elas eram capazes. Quando você quer muito uma coisa, você aprende. Você aprende. E elas aprenderam. Eu falei assim, se elas aprenderam a mexer no tablet, se elas aprenderam a mexer no celular, se elas aprenderam a mexer nas plataformas de curso, por que não reunir todas elas num evento ao vivo? Elas vão voltar a ser meninas de 15 anos. Foi tão apaixonante. Eu lembro, o primeiro evento foi tão assim, brilho nos olhos, que no mesmo ano ele montou o segundo evento. Nós fizemos no início do ano, ele já quis montar o segundo. Aí foi nesse dia que ele bateu no meu ombro e falou assim, você acha que eu trabalho com você porque eu gosto de dinheiro? E não é verdade. Eu faço tudo isso pela transformação que a gente causa na vida dessas mulheres. Aí eu falei assim, bati, pingo, acertei na educação. Porque você pode ganhar dinheiro, mas você vai transformar a vida dessas pessoas. Você vê mulher de 60 anos indo no hotel pular nas camas, como a gente fez quando a gente estava na formatura de oitava série. Os filhos nem pensam que essas mulheres estão fazendo isso. O que me move, que faz eu levantar todos os dias e trabalhar, é ter certeza que eu estou transformando a vida dessas pessoas. E você só muda a realidade com a educação. Eu sempre acreditei muito nisso. Então elas vêm, elas falam, olha, eu montei minha loja, montei meu ateliê, estou trabalhando, você entendeu? Hoje, atualmente, a gente está com 5.100 alunos online. Eu não estava errada naquilo que eu me propus a fazer, eu acredito. E o melhor, elas estão fazendo, estão aprendendo e estão ganhando dinheiro com isso. Então, quando você vê uma mulher de 65 anos, que já se aposentou, já tem os filhos formados, já tem os netos, criar uma nova profissão, sem precisar. Eu tenho meninas de 63, 64 anos que estão chutando para fora. Mas ela podia estar com uma vida tranquila, num sítio, na sua chácara, viajando com o marido. Ela quis uma nova profissão, então abriu um novo horizonte para ela.
E isso é muito legal, muito gostoso de você ver. Eu tenho muitos depoimentos muito bacanas de alunas que falam assim, como tirou da depressão, como que mudou a vida nesse sentido. Eu achava que era muito assim na minha cidade, no meu nicho, assim. Quando eu abri o Google Analytics e vi no mundo, eu me surpreendi. Então eu clicava nos países asiáticos, tinham várias pessoas, assim, várias, não, milhares de pessoas, centenas de pessoas. Assim, gente, o mundo está me assistindo. Então todas as minhas aulas são muito visuais. E quando eu fui para a TV, eu fazia tudo com papel, com as medidas, para eu me organizar melhor. Falei assim, gente, o negócio vai longe, né? Não tem limite, não tem limite. É isso que me encantou. O mais me encantou foi isso, como as mulheres, os homens, como eles compraram a ideia. Isso foi muito, muito bom. O que mais me encantou foi isso. Elas realmente compraram e vieram junto. Deram as mãos comigo e fomos juntos. Você vê, você fala assim, nossa, olha a responsabilidade que é. Estou indo para o meu segundo livro, estou escrevendo meu segundo livro. Então, hoje eu falo assim, se eu morresse hoje, eu tenho certeza que eu trilhei um caminho, que eu modifiquei a vida de muitas, não só dos meus filhos, da minha família, mas de muitas pessoas aí, e é o que eu queria. Eu queria realmente fazer a diferença nesse mundo. Eu sou muito grata às minhas alunas, eu sou muito grata à minha família, aos meus filhos, ao meu marido, por tudo que eu passei. Gratidão é a palavra que eu olho e vejo assim, até me emociono, mas eu sou muito grata. Se não fossem as minhas alunas, se não fosse minha família, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu marido, eu não conseguiria nada. Então eu sou muito grata. Gratidão é a palavra. Aqueles paninhos se transformaram nisso aí. Por mais dificuldade que você tenha, que a vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para o rico, a vida não é fácil para o pobre, a vida não é fácil para a classe média. Mas se você acredita que tudo passa e que você consegue, sabe, é ter confiança, você entendeu? É ter respeito pelo outro, sabe? Eu acho assim, quando eu vi essa frase, a Ana está querendo prostituir o patchwork, eu achei uma falta de respeito, sabe? Com o público, comigo. Por que prostituindo? Porque eu estou querendo dar uma coisa de qualidade? Isso não é prostituir. Isso é dar oportunidade para todos. A resposta está aí, elas deram a resposta para quem falou. Hoje eu sou uma mulher realizada.